Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A estrutura física do corpo reflete a inteligência e lhe dá uma forma projetada, mas ela não fica presa numa moldura de carne e osso. Uma espantosa confirmação desse fato está no cérebro. Carl Lashley, um pioneiro da neurofisiologia, procurou localizar a memória no cérebro e realizou uma experiência simples com ratos de laboratório. Ele os ensinou a correr pelo labirinto, uma habilidade que lembram e guardam em seus cérebros do mesmo modo que adquirimos nossas habilidades. A seguir, ele removeu sistematicamente uma pequena porção de tecido cerebral. Lashley supunha que se os ratos ainda se lembrassem de correr pelo labirinto, os centros de memória ainda estariam intactos. Pouco a pouco, ele foi retirando a massa cerebral. No entanto, os ratos, curiosamente, continuavam lembrando como correr pelo labirinto. Finalmente, com mais de 90% do córtex retirado, ficou apenas um pedacinho do tecido cerebral, mas os ratos continuavam lembrando como correr pelo labirinto, tendo perdido apenas um pouco da precisão e da rapidez. Essa experiência, entre outras, sugere a revolucionária ideia de que cada célula do cérebro pode armazenar todo o cérebro, enquanto ao mesmo tempo conserva sua tarefa específica. Isso é exatamente o que descobrimos. Todo impulso de inteligência é igualmente inteligente, abrindo infinitas projeções possíveis da mente no corpo. John Lorber, um neurologista britânico, especializou-se no exame de pacientes hidrocefálicos. Suas cavidades cranianas são cheias de líquido em lugar do tecido cerebral. Geralmente, essa doença é perigosa e pode levar a um sério dano mental. Um dos pacientes de Lorber era um estudante universitário muito bem dotado que estava para se formar em matemática. Seu QI era próximo a 130. Foi encaminhado a Lorber pelo médico da família ao notar que a cabeça de seu paciente estava inchada. O estudante se submeteu a uma tomografia, cujo resultado revelou um córtex de apenas 1 milímetro de espessura, em vez dos 4,5 centímetros normais. Em outras palavras, o fluido havia substituído 98% dos neurônios necessários para pensar, lembrar e realizar todas as outras funções mais elevadas do cérebro que estão centralizadas no córtex cerebral. Com 2% do córtex normal, esse homem estava fisiologicamente na mesma situação dos ratos de Lashley, e ainda assim era infinitamente mais capaz. Na verdade, era normal ou acima da média em todos os aspectos. Cada vez mais vamos sendo atraídos para perto do campo silencioso da inteligência como nossa realidade fundamental. No entanto, mais uma vez coloca-se o problema de uma mente silenciosa que, na aparência, nada contém em si. Se retrocedermos quase 100 anos, encontraremos um dilema semelhante. Estava para nascer uma nova ciência chamada psicologia, mas havia dificuldade em qualificá-la como tal, porque precisava de um objeto de estudo. Obviamente, todas as pessoas possuem uma psique, mas ninguém tinha visto ou tocado uma. As perguntas mais simples sobre ela haviam ficado sem resposta durante séculos.
A psique era a alma, a mente, a personalidade ou as três juntas? Ninguém poderia fazer a primeira experiência de psicologia antes de resolver essas dúvidas. O momento decisivo chegou quando William James, um brilhante filósofo de Harvard, que também se formara em medicina, estabeleceu que a psicologia tinha realmente um objeto de estudo, ou melhor, milhares de objetos, todos os pensamentos, emoções, desejos e impressões que passavam pela mente. James chamou-os de fluxo da consciência. Se havia uma essência mental, ou alma, como afirmavam os pré-psicólogos desde a época de Platão, a ciência não poderia descobri-la. James não afirmou que essa essência invisível não existia, mas não via forma de comprová-la cientificamente. Ele defendeu o fluxo da consciência em um plano puramente pragmático, ponderando que nada na mente poderia ser considerado tangível a não ser os objetos, pensamentos que passavam por ela. Se alguém está sempre pensando ou sonhando, ninguém sabe o que se faz mentalmente no sono profundo e sem sonhos. A realidade da mente tem de ser esse contínuo fluir de pensamentos e sonhos. James era um observador arguto e devia ser mesmo, considerando-se que, basicamente, fundou o campo da psicologia com dados colhidos na própria cabeça, como Freud, ampliando esses dados no campo dos sonhos e do inconsciente. Mas James deixou de perceber um aspecto mínimo da mente que parecia irrelevante. O fluxo da consciência não é feito apenas de objetos flutuando ininterruptamente. Entre cada pensamento existe um lapso de silêncio. Pode ser pequeno, quase imperceptível, mas esta lacuna está ali e é absolutamente necessária. Sem ela, pensaríamos assim, abre aspas, eu gosto deste almoço da sobremesa, mas se comer demais preciso ver quanto tenho e onde está a minha carteira, fecha aspas, e assim por diante. Essa ligeira pausa, como é intangível, ainda não tem um papel na psicologia moderna, completamente orientada para os conteúdos da mente e a mecânica do cérebro. Mas essa pausa se transforma no elemento principal se estamos interessados no que fica além do pensamento. A cada fração de segundo, temos o lampejo de um outro mundo que está em nós e, ao mesmo tempo, obscuramente fora do alcance. Um verso do antigo Upanishad indiano descreve lindamente essa ideia. Abre aspas, um homem é como dois pombos pousados numa cerejeira. Um pássaro está comendo o fruto, enquanto o outro olha em silêncio. Fecha aspas. O pássaro que é a testemunha silenciosa é esse profundo silêncio que existe em todos nós e que aparenta não ser nada quando na realidade é a origem da inteligência. O fascinante na inteligência é ser como uma flecha com uma única direção. Você pode usar sua inteligência para moldar uma molécula e, ao olhá-la, não pode tomar a inteligência de volta. Quando o poeta Keats escreveu seu soneto A uma estrela do anoitecer, começou com o verso melancólico, ó suave embalsamadora da silenciosa meia-noite. Se ele tivesse sido submetido a um eletroencefalograma enquanto escrevia, a leitura das ondas cerebrais teria formado um padrão típico, mas, por mais que examinassem, jamais encontrariam uma estrofe de poesia. Do mesmo modo, todas nossas moléculas são dotadas de uma pequena parcela de inteligência que influencia tudo o que fazem, mas que não enxergamos ao observá-las. O DNA nos dá um bom exemplo disso. Localizado no núcleo de cada célula, está constantemente banhado num torvelinho de moléculas orgânicas flutuantes, os blocos básicos de construção do corpo material. Sempre que quer se ativar, o DNA atrai essas substâncias químicas e as usa para formar um novo DNA.
Essa é uma parte essencial da divisão celular. Um filamento duplo de DNA precisa se dividir ao meio como um zíper, e depois cada metade se transformar em novo DNA completo, atraindo em si as moléculas apropriadas. No banho de torvelinho, as moléculas vagam cercando o DNA e lhe fornecem as, abre aspas, letras, fecha aspas, para combinar. Existem só 4, A, T, C e G, respectivamente, adenina, timina, citosina e guanina. O DNA combina essas 4 letras em uma infinidade de arranjos diferentes, alguns curtos. São necessárias 3 letras para codificar um aminoácido básico, outros muito longos, como as cadeias de polipeptídeos, que podem ser vistas saindo do DNA como pequenos ramos. O DNA sabe exatamente que informação escolher e como reunir tudo para cada coisa que quer dizer quimicamente. Além de se formar, ele sabe como formar um RNA, ou ácido ribonucleico, que é seu gêmeo quase idêntico e seu correspondente ativo. A missão do RNA é afastar-se do DNA para produzir proteínas, mais de 2 milhões, que constroem e reparam nosso corpo. O RNA é como o conhecimento ativo em comparação com a inteligência silenciosa do DNA. O DNA não trabalha apenas pela memória rotineira. Pode inventar novas substâncias químicas à vontade, como um novo anticorpo quando apanhamos um novo tipo de gripe. Não se sabe exatamente como isso se processa, embora alguns biologistas moleculares tenham descoberto espaçadores que separam as diferentes palavras genéticas, ou genômios. Também é fato seguro que apenas 1% do material genético do DNA é usado em sua complicada codificação, no autorreparo e na fabricação do RNA, ficando os 99% restantes dedicados a algo que a ciência médica desconhece. Esse silêncio enigmático tem estimulado grande curiosidade, especialmente entre as pessoas que acreditam que o ser humano não usa sua plena inteligência. William James aventou o cálculo de que usamos apenas 5% de nossa inteligência, referia-se à capacidade mental, enquanto uma pessoa como Einstein, por exemplo, utiliza até 15 a 20%. Não se sabe como essa porcentagem pode ser traduzida em DNA útil, mas podemos calcular que o DNA mantém armazenado em silêncio um grande vocabulário. Um geneticista calculou que o número de, abre aspas, palavras, fecha aspas, moleculares produzidas em uma única célula, se traduzidas para o inglês, encheriam uma biblioteca de 1000 volumes. E esse é o produto de apenas 1% ativo que conseguimos compreender. Graças à descoberta do DNA recombinado, peças de material genético que podem ser embaralhadas dentro e fora da sequência nos filamentos do DNA, o vocabulário potencial pode ser infinitamente maior do que suspeitamos. As combinações de tais letras codificadas no DNA já são suficientes para criar todas as formas de vida sobre a Terra, desde a bactéria e o bolor a todas as plantas, insetos, mamíferos e pessoas. Alguém poderia supor que se o organismo for mais complexo, maior será a cota de DNA. Na realidade, porém, uma margarida tem 100 vezes mais DNA que um ser humano. A contagem dos genes não é muito esclarecedora. A diferença entre o DNA de um homem e o dos chimpanzés e gorilas é de cerca de 1,1%. Essa diferença parece surpreendentemente pequena e altamente suspeita. É possível que essa fração mínima englobe todas as diferenças entre um primata da selva e o Homo sapiens,
com nossos cérebros tão superiores? Os evolucionistas que herdaram a fé de Darwin no materialismo insistem que sim. O assunto fica um pouco confuso quando se compreende mais uma vez que a contagem de genes não é importante. 2 tipos diferentes de moscas das frutas, as drosófilas, são muito mais aparentados do que os homens e os chimpanzés, mas seus DNAs diferem bem mais. Outro modo de demonstrar que nosso silêncio interior está vivo e inteligente é compará-lo ao de uma máquina. Quando um computador tem um problema a resolver, usa seus impulsos elétricos, que precisam ser separados por intervalos, formando uma série complexa de dados codificados em 1 e 0. Isso permite que o computador resolva qualquer problema que possa ser transformado em informação, já que toda informação pode ser codificada em 1 e 0, como nossa linguagem pode ser transformada em pontos e traços no código Morse. O cérebro humano também se aproveita da informação codificada mecanicamente, mas os intervalos de separação não são vazios, são agentes que permitem à mente tomar a direção que desejar. Em outras palavras, um computador tem espaços finitos feitos de vazio, e nós temos intervalos infinitos cheios de inteligência. Podemos tirar qualquer coisa do intervalo. Mozart tirou sinfonias inteiras de uma só vez, e não nota por nota. Como ele mesmo descreveu, cada linha musical estava composta e orquestrada em sua mente. A matemática, assim como a música, tem muitos mistérios. Uma indiana chamada Shakuntala Devi multiplicava números de 13 algarismos de cabeça, chegando a soluções de 23 algarismos em 26 segundos. Se você mandar um computador somar 2 mais 2, a resposta pode estar certa ou errada. Se você perguntar a um menino de 5 anos de idade a mesma coisa, ele pode responder algum número, ou dizer, quero sorvete de baunilha. Podemos deduzir que está aborrecido ou talvez muito cansado para uma lição de aritmética. Sendo assim, não é correto dizer que a resposta dele é um erro de computação. Simplesmente, a mente do garoto não está sob nosso controle. Não se pode criar um programa que inclua todas as reações possíveis de um ser humano enquanto ele interage com o mundo à sua volta. A meu ver, isso tudo justifica a complexidade da experiência comum, que, na verdade, está bem distante de qualquer modelo científico que procura descrevê-la. A antiga visão de que o cérebro é um computador estável no tempo e no espaço, com várias funções localizadas e restrito à sua flexibilidade, é injustificada. O Dr. Gerald Edelman, um neurocientista vencedor do Prêmio Nobel, definiu o cérebro muito mais como um processo do que uma coisa, e um processo em contínua evolução. Por exemplo, é verdade que a memória depende de 2 pequenas peças de hardware de cada lado do cérebro, chamadas hipocampo. Se os 2 lados são danificados, por derrame ou doença, a capacidade de lembrar é destruída. Ainda assim, dentro dessa limitação física, o cérebro de cada um é único, tanto na estrutura como no conteúdo. Não existe ninguém com as mesmas ligações de neurônios, e em cada um desenvolvem-se constantemente outras novas ligações a partir do momento do nascimento, dando origem a todas as memórias que tornam você completamente diferente de mim. Uma ligação não precisa ser física. Os sinais faiscantes do cérebro estão sempre criando novos padrões e reformando-os em novos modelos. Edelman afirma que ninguém repete uma lembrança literalmente. Quando você se recorda de um rosto familiar, alguma coisa é diferente. Se não o próprio rosto, o contexto que o levou a lembrar-se, que agora pode ser triste quando antes era alegre. A memória é, portanto, um ato criativo
cria novas imagens e um novo cérebro ao mesmo tempo. Elderman concorda com a teoria de que toda experiência que alguém tem na vida muda a anatomia do cérebro. Além disso, não é tão verdadeiro afirmar que o hipocampo seja a sede da memória, porque qualquer recordação, o primeiro dia em que você viu uma plantação de narcisos, por exemplo, salta e tremula por todo o córtex, tocando outras memórias aqui e ali, passando novas interpretações e necessitando ser recriada a cada vez que se deseja lembrá-la. Ao contrário de qualquer computador, nós lembramos, reconsideramos e mudamos nossas mentes. O universo foi criado uma vez, mas nós nos recriamos a cada pensamento. Em suma, tudo depende de como se constrói em silêncio. Qualquer coisa que possa ser experimentada à luz da existência, amor ou ódio, doença ou morte, brota de um nível mais profundo e flutua acima, pouco mais que uma bolha. Alguém pode procurar furar as bolhas uma a uma, mas elas flutuam e sobem interminavelmente. Se quisermos navegar pelo campo da inteligência, precisamos aprender a mergulhar até as profundezas, onde a testemunha silenciosa em nosso interior nos aguarda. Este é o nosso próximo passo: seguir o silêncio interior e conhecer seus locais secretos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.